Agora vou passar a palavra para a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, para falar mais sobre tudo isso. E depois abriremos para perguntas. Tulsi, obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Sob orientação do presidente Trump e com o apoio e coordenação do presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Rick Crawford, hoje divulgamos um relatório desclassificado da equipe majoritária de supervisão, produzido em setembro de 2020. As revelações surpreendentes que estamos divulgando hoje devem preocupar todos os americanos. Isso não é sobre democratas ou republicanos. Isso tem a ver com a integridade da nossa República Democrática e com os eleitores americanos terem confiança de que os votos depositados serão contados. Há provas irrefutáveis que detalham como o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional direcionaram a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência que eles sabiam ser falsa. Eles sabiam que isso promoveria essa narrativa fabricada de que a Rússia interferiu na eleição de 2016 para ajudar o presidente Trump a vencer, vendendo isso ao povo americano como se fosse verdade. Não era verdade. O relatório que divulgamos hoje mostra em grande detalhe como eles realizaram isso. Eles fabricaram conclusões a partir de fontes duvidosas. Eles suprimiram evidências e informações de inteligência credíveis que desmentiam suas alegações falsas. Eles desobedeceram aos padrões tradicionais de análise da comunidade de inteligência e esconderam a verdade do povo americano. Ao fazer isso, conspiraram para subverter a vontade do povo americano que elegeu Donald Trump naquela eleição de novembro de 2016. Eles trabalharam com seus parceiros na mídia para promover essa mentira, com o objetivo final de minar a legitimidade do presidente Trump e iniciar o que seria um golpe de anos contra ele e sua administração. Estamos aqui hoje porque o povo americano merece a verdade, merece responsabilidade e merece justiça. Os registros que divulgamos na sexta-feira, que eram registros do ODNI, e a divulgação feita pelo senador Chuck Grassley na segunda-feira do que é conhecido como o anexo Clinton, que era um apêndice do relatório de 2018 do escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça, assim como o relatório de supervisão majoritária do Comitê de Inteligência da Câmara, que estamos divulgando hoje, todos retornam e confirmam o mesmo relatório. Houve uma politização grosseira e manipulação de informações por parte do governo Obama, com a intenção de deslegitimar o presidente Trump, mesmo antes de sua posse, usurpando, em última instância, a vontade do povo americano. Vou apresentar as principais conclusões do relatório do Comitê de Inteligência da Câmara, que investigou as alegações feitas por uma avaliação da comunidade de inteligência, ordenada pelo presidente Obama e publicada em janeiro de 2017. Primeiro, os principais interesses de Putin em relação à eleição de 2016 eram minar a confiança no processo democrático dos Ipamosmaniuá e não demonstrar preferência por um determinado candidato. Na verdade, este relatório mostra que Putin se absteve de vazar, deixou de vazar, material comprometedor sobre Hillary Clinton antes da eleição, planejando, em vez disso, divulgá-lo após a eleição para enfraquecer o que Moscou via como uma presidência de Clinton inevitável. Na avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, que o presidente Obama solicitou, John Brennan, que era diretor da CIA na época, e a comunidade de inteligência suprimiram intencionalmente informações que mostravam que Putin estava guardando o material mais prejudicial que tinha em sua posse sobre Hillary Clinton para depois de sua possível e provável vitória. O relatório entra em grande detalhe sobre as informações que a Rússia e Putin tinham sobre Hillary Clinton, incluindo possíveis atos criminosos, como reuniões secretas com várias organizações religiosas do Zé Iliuá nomeadas, nas quais funcionários do Departamento de Estado ofereceram, em troca do apoio à campanha de Hillary Clinton para a presidência, aumentos significativos no financiamento do Departamento de Estado. Eles também tinham documentos que mostravam o favorecimento do Departamento de Estado a funcionários do próprio departamento que fossem apoiar a campanha presidencial de Hillary Clinton. Havia e-mails de alto nível do DNC que detalhavam evidências dos, entre aspas, problemas psicoemocionais de Hillary, acessos incontroláveis de raiva, agressividade e euforia, e que a então secretária Clinton estaria supostamente sob um regime diário de tranquilizantes fortes.
O então diretor da CIA, Brennan, e a inteligência deturparam informações e confiaram em fontes duvidosas para criar uma narrativa falsa de que Putin teria desenvolvido uma clara preferência por Trump. Brennan e a comunidade de inteligência enganaram os legisladores ao fazer referência ao desacreditado dossiê Steele para avaliar, entre aspas, os planos e intenções da Rússia, sugerindo falsamente que esse dossiê tinha valor de inteligência quando ele sabia que já havia sido desmentido. A comunidade de inteligência excluiu. Inteligência significativa foi ignorada ou citada seletivamente, mesmo sendo confiável, quando contradizia as principais conclusões da avaliação da comunidade de inteligência sobre o suposto apoio de Putin a Trump. Incluindo esses relatórios de inteligência, teria ficado claro que a alegação da ICA era implausível, para não dizer ridícula. A avaliação da comunidade de inteligência omitiu informações de fontes confiáveis, como o fato de que alguns oficiais de inteligência russos estavam, entre aspas, se preparando para a vitória da candidata Hillary Clinton, enquanto outros avaliavam que nem Trump nem Clinton respeitariam os interesses da Rússia. Como ficou refletido nos documentos do ODNI que divulgamos na sexta-feira, várias avaliações da comunidade de inteligência, publicadas nos meses que antecederam a eleição de novembro de 2016, concluíram que a Rússia não tinha nem a intenção nem a capacidade de impactar o resultado da eleição do ZEW. Em 5 de dezembro de 2016, o FBI e o ODNI deram ao Comitê de Inteligência da Câmara seu primeiro briefing confidencial após a eleição, no qual nenhuma das agências mencionou que Putin aspirava a eleger Trump. O relatório diário presidencial, elaborado em 8 de dezembro de 2016, afirmava que nenhum agente russo ou criminoso impactou a contagem de votos. Esse documento foi retirado poucas horas antes de ser publicado devido à, entre aspas, nova orientação. Se tivesse sido publicado, teria sido apresentado tanto ao presidente Obama quanto ao presidente eleito Donald Trump. Em 9 de dezembro de 2016, foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para reunir os principais oficiais de segurança nacional do presidente Obama, incluindo o diretor da CIA Brennan, o então DNI de Obama James Clapper, Susan Rice e outros. Após essa reunião secreta, o assistente do DNI Clapper enviou um e-mail à comunidade de inteligência com o assunto Tarefa do POTUS sobre interferência russa nas eleições, encarregando os líderes do ODNI de criar uma nova avaliação a pedido do presidente. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara, que divulgamos hoje, revela que, e cito, diferentemente das análises rotineiras da comunidade de inteligência, a avaliação da comunidade de inteligência foi um produto de alto perfil encomendado pelo presidente, o presidente Obama. Ela direcionou os chefes das principais agências da comunidade de inteligência e criou uma avaliação da comunidade de inteligência limitada a apenas 5 analistas, utilizando um redator principal. Isso não é algo que ocorre no caminho normal de produção de uma avaliação da comunidade de inteligência que reflita as opiniões de toda a comunidade de inteligência. A produção desta avaliação da comunidade de inteligência foi submetida a diretrizes incomuns vindas diretamente do presidente e de altos nomeados políticos, especialmente do ex-diretor da CIA, John Brennan. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara mostra como, mais tarde, naquele mesmo dia, em 9 de dezembro, Brennan ordenou a publicação de relatórios de qualidade inferior sobre as atividades russas. É que anteriormente havia sido retida da publicação de avaliações anteriores, porque a informação foi considerada, abre aspas, não atender aos padrões de publicação de longa data. Parte das informações posteriormente utilizadas na avaliação ordenada por Obama, apesar das objeções de agentes veteranos da CIA, era, entre aspas, pouco clara ou proveniente de fontes desconhecidas. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência revela que o diretor da CIA, Brennan, contrariou oficiais seniores da CIA que contestaram a avaliação de inteligência ordenada por Obama, afirmando, abre aspas, não temos informações diretas de que Putin queria eleger Trump. No entanto, a avaliação dirigida por Obama foi publicada em 6 de janeiro de 2017, declarando explicitamente, e cito, avaliamos que Putin e o governo russo aspiraram a aumentar as chances de eleição do presidente eleito Trump sempre que possível, desacreditando a secretária Clinton e contrastando-a publicamente desfavoravelmente com ele.
Fim da citação. A CIA e o FBI, então liderados por John Brennan e James Comey, expressaram grande confiança neste julgamento, enquanto a NSA expressou confiança moderada. No entanto, como mostra o relatório que divulgamos hoje, a ICA, a avaliação da comunidade de inteligência, não citou nenhum relatório em que Putin indicasse que ajudar Trump a vencer era um objetivo. O oposto é verdadeiro. Com relação ao dossiê Steele, agora sabemos que um dos documentos-fonte que o governo Obama usou na criação dessa avaliação de inteligência em janeiro de 2017 foi nada menos que o desacreditado e não verificado dossiê Steele. O relatório da Comissão de Inteligência da Câmara afirma, e cito, contrariando as declarações públicas do então diretor da CIA, Brennan, de que o dossiê não foi de forma alguma incorporado a essa avaliação de inteligência, o dossiê foi mencionado no texto principal da avaliação de inteligência e detalhado ainda mais em um anexo de 2 páginas da avaliação. John Brennan mentiu e negou ter usado esse dossiê nessa avaliação de inteligência que o presidente Obama ordenou, porque ele sabia que era desacreditado. Era um documento fabricado e motivado politicamente. Ele ordenou que altos funcionários da CIA o utilizassem mesmo assim. Um oficial da CIA disse à equipe do Comitê de Inteligência da Câmara, enquanto investigavam isso, e cito, o diretor da CIA, John Brennan, se recusou a removê-lo e, quando confrontado com as muitas falhas do dossiê, respondeu, sim, mas não parece verdadeiro? Até mesmo o relatório bipartidário do Comitê de Inteligência do Senado, publicado em 2020, criticou a forma como o FBI lidou com o dossiê Steele, destacando seu caráter totalmente não verificado e o desvio proposital dos procedimentos da comunidade de inteligência em seu uso. Agora, o presidente Obama, Hillary Clinton, John Brennan, James Clapper, James Comey e outros, incluindo seus porta-vozes na mídia, mentiram conscientemente ao repetir a narrativa fabricada que foi criada nessa avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, com alta confiança como se fosse um fato. John Brennan, como diretor da CIA, afirmou em um memorando para sua equipe da agência em dezembro de 2016, dizendo, e cito, há um forte consenso entre nós sobre o alcance, a natureza e a intenção da interferência russa em nossa eleição presidencial. Isso foi relatado pela NBC News, confirmando que Brennan, junto com James Clapper e James Comey, concordaram com a avaliação da CIA de que a Rússia interveio para ajudar Trump a vencer a presidência. Como diretor de inteligência nacional de Obama, James Clapper foi encarregado por Obama de supervisionar a criação dessa avaliação em janeiro de 2017, e ele expressou confiança em suas conclusões. Em uma entrevista de 2018 para a The Harvard Gazette, ele falou sobre como forneceu a Trump a mesma avaliação confidencial que o presidente Obama recebeu, a qual incluía o julgamento, com alto grau de confiança, de que Putin ordenou diretamente o hackeamento e a interferência nas eleições. Clapper então acrescentou, eu acho que eles, os russos, realmente influenciaram o resultado. Este é um breve resumo dos detalhes que você encontrará no relatório da equipe majoritária da Câmara, em sua investigação sobre a avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, dirigida por Obama, que nos leva à mesma conclusão que anunciamos na divulgação de nossos documentos na sexta-feira. As implicações disso são de grande alcance e têm a ver com a integridade de nossa República Democrática. Isso tem a ver com um presidente em fim de mandato tomando medidas para fabricar informações de inteligência a fim de minar e usurpar a vontade do povo americano naquela eleição e iniciar o que seria um golpe de anos contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigada. Bem, obrigado, Tulsi. E queremos responder perguntas sobre esse assunto enquanto a diretora tem tempo para esse tema. Ela vai sair, ficarei feliz em responder perguntas sobre outros assuntos depois disso. Mas se alguém tiver perguntas para a diretora Gabbard, fiquem à vontade para fazê-las. Vamos começar com o nosso assento da nova mídia, como sempre. Emily, pode prosseguir. Obrigada. Diretora Gabbard, essa é para você. Você acredita que alguma dessas novas informações implica o ex-presidente Obama em comportamento criminoso? Nós encaminhamos e continuaremos encaminhando todos esses documentos para o Departamento de Justiça e para o FBI para investigarem as implicações criminais disso. Obama? As evidências... Correto.
As evidências que encontramos e que divulgamos apontam diretamente para o presidente Obama liderando a fabricação dessa avaliação de inteligência. Há várias evidências e informações de inteligência que confirmam esse fato. Ed, pode prosseguir. Diretor Gabbard, obrigado. Então, só para... duas perguntas para começar sobre isso. Ontem, você sugeriu que o ex-presidente ajudou a liderar um golpe. Com base no que você vê agora, você acredita que o presidente Obama é culpado de traição? Vou deixar as acusações criminais para o Departamento de Justiça. Não sou advogado, mas, como já disse anteriormente, quando você olha a intenção por trás da criação de um documento de inteligência falso e fabricado que contradiz diretamente várias avaliações feitas pela comunidade de inteligência, a intenção expressa e o que se seguiu depois só podem ser descritos como um golpe de anos e uma conspiração traiçoeira contra o povo americano, nossa república, e uma tentativa de minar o governo do presidente Trump. O Comitê de Inteligência do Senado passou vários anos investigando isso e concordou unanimemente, de forma bipartidária, com o secretário de Estado Rubio sendo membro do comitê, que não houve interferência política. Houve uma investigação de anos do Departamento de Justiça sobre isso também, que também não concluiu que houve interferência política. Então ajude-nos de um nível de 50 mil pés. Explique o que você tem agora, que refuta essas duas conclusões. Claro, eu vou encorajá-lo em meu papel como diretor de inteligência nacional. Meu trabalho começou, como eu disse, quando assumi esse papel, para garantir que estivéssemos dizendo a verdade ao povo americano e que estivéssemos garantindo que a comunidade de inteligência não estivesse sendo politizada. Então não estou pedindo que você acredite apenas em mim. Estou pedindo a você e à mídia que façam um jornalismo honesto e ao povo americano que veja por si mesmo nos documentos que já divulgamos, agora quase 200 páginas que apontam em várias referências, múltiplos exemplos, incluindo comentários feitos por profissionais seniores de inteligência, alguns dos quais ainda trabalham nessas agências hoje, que confirmam as conclusões que tiramos, de que o presidente Obama ordenou a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência para promover essa narrativa falsa e fabricada que, em última análise, levou a uma tentativa de golpe que durou anos para tentar minar a presidência do presidente Trump. Crença que essas duas investigações anteriores não perceberam isso ou o encobriram? Estou lhe dizendo para analisar as evidências. Observe as evidências e você saberá a verdade. John. Obrigada, Caroline. Obrigado, diretor Gabbard. Você desclassificou esses documentos, se não me engano, na sexta-feira da semana passada, correto? Nós os lançamos na sexta-feira da semana passada. A primeira parcela, sim. Esta não é a primeira vez que o presidente Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele foi presidente de 2017 a 2021. O antigo DNI sob o governo Trump não poderia ter desclassificado esses documentos? E por que esse DNI não fez isso naquela época? Eu não posso comentar sobre o que aconteceu lá. Houve vários DNIs durante o primeiro governo Trump. O presidente Trump enfrentou muitos desafios, aqueles que trabalhavam no governo para tentar minar a sua presidência. Isso foi claramente detalhado. O que posso dizer é que isso foi uma das primeiras coisas que começamos a investigar aqui dentro desta administração Trump e divulgamos os resultados ao concluir nossa investigação. O sepultamento segundo a tradição cristã. A questão central e de suma importância é o retorno dos civis. Infelizmente, fomos obrigados a constatar com certa preocupação que nem todos os civis da região de Kursk, uma área específica e historicamente relevante, que foram cuidadosamente evacuados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para o território da Ucrânia, um país vizinho e com laços históricos, retornaram até o momento para suas casas e comunidades de origem. Este processo de retorno, que deveria ser completo e abrangente, ainda não se concretizou para todos os indivíduos envolvidos, levantando questões sobre o bem-estar e o paradeiro desses cidadãos que foram deslocados de suas residências habituais durante um período de grande instabilidade e necessidade de proteção. São poucos, cerca de 30 pessoas, mas ainda estão detidos na Ucrânia. Se os tomaram como reféns, como o Hamas fez na sua época, os primeiros que apareceram, então chamemo-los de reféns e tratá-los de acordo. Neste caso, estamos prontos para alterá-los.
continuamos trocando feridos e, em meio a essa difícil situação, prosseguimos com a troca de indivíduos que foram feridos durante o conflito, garantindo que todos recebam o devido cuidado e atenção necessários para sua recuperação. As posições estão bastante distantes umas das outras, mas concordamos em continuar, apesar de tudo, com o nosso trabalho, tanto no nível da delegação, quanto esperamos, de forma operacional, no nível dos grupos de trabalho. E, por fim, falando das dezenas de milhares de crianças que supostamente foram levadas e deportadas da Ucrânia, um ato que tem gerado grande preocupação internacional e condenação generalizada. Concluímos com sucesso o trabalho exaustivo e meticuloso sobre toda a extensa lista de nomes das crianças. Uma tarefa de proporções consideráveis que envolveu a análise e verificação de cada entrada individualmente. Especificamente, lidamos com um total impressionante de 339 nomes de crianças, cada um representando uma vida preciosa e um futuro a ser protegido. Além disso, estabelecemos e implementamos um processo abrangente e cuidadosamente planejado para garantir o retorno seguro e eficiente dessas crianças às suas famílias e ao seu país de origem, a Ucrânia, um esforço humanitário de extrema importância e urgência. Ainda estamos trabalhando ativamente em relação às demais situações. Se os seus pais ou os seus representantes legais forem encontrados e devidamente identificados, essas crianças retornarão imediatamente para eles, conforme o procedimento estabelecido. Essa é a nossa prioridade. E atualmente todas estão sob controle do Estado. Elas estão sob supervisão constante e atenta, e seu bem-estar é totalmente garantido nas instalações apropriadas e seguras. Era isso que eu tinha a dizer, caros colegas, neste momento crucial. As autoridades russas sempre demonstram um cuidado e uma atenção consideráveis com suas crianças, um compromisso que é uma prioridade fundamental, conforme o chefe da nossa delegação, uma figura respeitada, acabou de afirmar. Essa dedicação é evidente em diversas iniciativas e políticas públicas implementadas, visando garantir um ambiente seguro e propício ao desenvolvimento integral de cada jovem cidadão. É exatamente por essa razão fundamental que trabalhamos em estreita e dedicada colaboração com as propostas e as listas de necessidades ucranianas, especificamente no que diz respeito às crianças ucranianas, que são o nosso foco principal. Ao mesmo tempo, com um profundo senso de responsabilidade e compaixão, cuidamos ativamente das crianças russas, garantindo o seu bem-estar e segurança. E hoje, com a máxima urgência e seriedade, levantamos a crucial questão das crianças russas que atualmente se encontram em diversas regiões da Ucrânia, enfrentando circunstâncias difíceis e incertas, ou que foram, por diferentes motivos e em meio a conflitos, levadas da Ucrânia para vários países membros da União Europeia, onde a sua situação e o seu futuro precisam ser cuidadosamente acompanhados e protegidos, assegurando que recebam o apoio e a atenção necessários para a sua reintegração e desenvolvimento. Trata-se de cerca de 20 pessoas, uma lista de crianças e seus representantes legais com quem é possível entrar em contato para garantir o retorno dessas crianças à Rússia. E temos motivos fundamentados para esperar que, por parte ucraniana, haja o mesmo cuidado com as crianças russas que a parte russa demonstra em relação às crianças ucranianas. Vamos ver. Obrigado. Alguma pergunta ou resposta? VGTRK, por favor. Muito obrigado. Alexei Petrov, VGTRK. Vladimir Stanislavovich, uma pergunta para você. A questão de uma cúpula foi discutida nas negociações de hoje? Este tópico está no campo de visão da mídia de uma forma ou de outra. Foi abordado hoje? Para que tal importante reunião possa ocorrer de forma eficaz, é absolutamente necessário, primeiro, definir claramente os termos exatos do acordo e, além disso, compreender profundamente o que será precisamente discutido e abordado durante essa crucial reunião. Mas, na verdade, nesta reunião não deveríamos discutir o acordo, mas sim pôr fim a ele e assiná-lo. Você entende? Como dizemos, o fim é a coroa da obra. Encontrar-se para discutir tudo isso, todos esses pontos e detalhes, do zero novamente, desde o início, não faz absolutamente nenhum sentido, de forma alguma. Fornecerei alguns detalhes históricos, especialmente para o Sr. Hurt, como um grande amante da história. Houve uma guerra civil na China entre os comunistas e os nacionalistas,
Mao Zedong e Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek continuou insistindo que eles tinham que se encontrar pessoalmente e concordar em tudo. Acho que no final eles se encontraram umas 5 vezes, tiravam fotos, sorriam. Só que isso não levou ao fim da Guerra Civil. Porque as questões fundamentais, as contradições básicas, não foram resolvidas. Como as contradições e diferenças básicas não foram resolvidas? E a guerra continuou. É isso. Mas, a propósito, apesar da massiva ajuda militar ocidental, os nacionalistas perderam essa guerra e os comunistas venceram. Portanto, o encontro deve ser devidamente preparado. Faz todo sentido. Transmitimos esta posição à delegação ucraniana. Canal, por favor. Muito obrigado mesmo. Yulia Olkhovskaya, Canal 1. Tenho uma pergunta, talvez mais específica, sobre crianças. Você já mencionou que uma lista de 339 crianças foi fornecida da última vez. Poderia, por favor, esclarecer exatamente quantas crianças dessa lista já foram devolvidas ao território da Ucrânia? E considerando que, anteriormente, a Ucrânia fez várias acusações contra a Rússia em diferentes plataformas internacionais, mas agora houve um progresso significativo nessa questão. Foi levantada como a questão de que essas acusações fossem retiradas pelo lado ucraniano. Obrigado. Sim. Lá. Agora, portanto, a lista inclui especificamente representantes da delegação, incluindo o Comissário para os Direitos Humanos e o Gabinete do Comissário para a Proteção das Crianças. As crianças estão voltando. Isto é algo muito diplomático. 50 nomes nesta lista não eram de crianças. Oi, Konstantin Pridibailo, RT. O prefeito de Lviv fez algo errado. Ele desenterrou os soldados soviéticos. Vladimir Stanislavovich, você acha que estamos prontos para trocar nossos soldados e avós e trazê-los de volta da Ucrânia agora? Sabe, nem mesmo o lado ucraniano chegou a propor de forma séria e concreta tal sugestão, uma proposta que nunca foi realmente considerada. Acho que eles próprios têm vergonha desse seu meio gauleiter inacabado. Eles são, de fato, indivíduos que possuem características e qualidades notáveis e que se destacam em diversos aspectos.